bem-vindos ao RLcast, o podcast da RL.co, onde exploramos o mundo do empreendedorismo, gestão e, claro, processos. Sou Rúbia Lima, fundadora e CEO da RL.co, e eu estou muito animada para mais um episódio do nosso podcast. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou especialista em processos, projetos e gestão operacional. Ao longo da minha carreira, já atendi mais de 80 empresas, diferentes nichos de negócio, atuando diretamente em gerenciamento de projetos, melhoria contínua de processos e implementação de eficiência operacional em inúmeros negócios. Então, prepare-se para mergulhar no mundo dos processos e descobrir como eles são a base para fazer a sua empresa crescer com excelência e eficiência. Vamos começar essa jornada juntos e este é o RLcast. Cara, hoje eu estou aqui para fazer a apresentação de duas pessoas. Esse podcast ele é bem diferente da grande maioria, porque nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que se chama criatividade. E eu trouxe dois artistas, músicos profissionais, para falar um pouco sobre isso, porque toda vez que a gente pensa em negócios, a gente acha que negócios é só aquela coisa meio quadrada, e hoje as empresas têm exigido muito dos seus colaboradores criatividade, inovação, novas ideias, novas soluções. Só que o nosso mundo não estimula a criatividade. A gente não é estimulado a ser criativo desde a nossa infância. Pelo contrário, a gente é podado o tempo todo sobre isso quando a gente já está na nossa juventude, na nossa adolescência, mas quando a gente chega no mundo do mercado de trabalho, todo mundo fala assim, nossa, seja criativo, nossa, se comunique, nossa, traga sua ideia para a mesa, nossa, traga uma inovação. E as pessoas hoje dentro das empresas tem passado por grandes desafios. E nós, como empresários, a gente quer gente criativa, a gente que pensa fora da caixa, a gente que pense em coisas que vão fazer o nosso negócio ser visto de uma forma diferente no mercado. E eu queria apresentar primeiro o Saulo. Saulo Ribeiro, eu vou ler um pouquinho da bio, gente, porque a pessoa tem experiência, né? Saulo Ribeiro é vocalista da banda Saulo Soul, e começou a cantar aos 3 anos de idade. Antes de andar, ele já cantava. E hoje, colhe os frutos de uma vida de trabalho e amor pela música, em que, em 2019, Saulo foi chamado para se apresentar no programa Shadow Brasil, no SBT, do apresentador Raul Gil. Nosso cantor criou versões de canções consagradas no Brasil e no mundo e foi muito bem recebido tanto pelos jurados quanto pelo público. Em 2021, Saulo Ribeiro compôs uma canção inspiradora e contou com a participação do ícone e artista Padre Fábio de Melo. Eu amo ele. A música, Questão de Crer, foi um sucesso como tudo aquilo que o nosso artista se propõe a fazer e tem mais de 70 mil visualizações só no Spotify. Estamos com o Famous em nosso podcast. Saulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E é um prazer te receber e é um prazer dar voz ao empreendedorismo artístico, de modo que a gente mostre o quanto o ser criativo leva os nossos negócios para outro patamar, né? E a música é um negócio. É uma coisa que leva a vida da gente para outro lugar, né? Sim. E tem uma outra convidada, que eu acho que ninguém sabe, mas é a Jéssica Lima. Rúbia Lima, Jéssica Lima. Não sei se vocês vão entender, mas, né, nós somos irmãs. Apesar de não parecer fisicamente, mesmo pai, mesma mãe, tá, gente? Sim. Jéssica Lima. Quem é Jéssica Lima, né? Jéssica Lima canta e faz música desde os 8 anos de idade, começou tocando piano, cantando dentro do ônibus Senhorinha de Jesus, nem lembro mais o nome da música. Como que era o nome? Minha mãe falava que ela não sabia andar, mas... Eu entrava no ônibus e começava a cantar. Ela entrava no ônibus e começava a cantar, então a Jéssica sempre... É pra chamar atenção. Jéssica sempre foi uma pessoa inspiradora, artística e musicista desde criança. Todo mundo perguntava pra ela o que ela queria ser, ela sempre disse, quero ser cantora, quero ser artista. Então, nunca teve dúvida do seu caminho. Formada pela Universidade Federal em Música, estudou e passou super bem colocada na Universidade Federal, e foi um grande desafio pra muita gente, falando assim, por que você não fez medicina? Por que você não fez direito? Você tinha nota pra passar em cursos de alto cacife dentro da Federal, e você passou em música. Foi bem frustrante ouvir isso, inclusive. Sim, e ela passou em grande estilo em música pela Universidade Federal de Minas. É cantora desde sempre, é uma excelente artista, e uma grande admiração pra mim como irmã mais velha. Vou começar a chorar aqui no início. Nossa, gente, não, para que eu vou parar, que senão ela vai chorar. Te amo. É um prazer te receber aqui e falar um pouco sobre como que é empreender na arte, né? E o quanto a criatividade de vocês pode levar o mundo dos negócios para outro patamar. Então, eu tô aqui hoje para falar sobre eficiência operacional e criatividade e como que a arte e a música podem levar o seu negócio para outro patamar. E como que a gente leva isso para dentro das empresas. Eu queria começar, e aí vocês, né, eu vou direcionando aqui para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria falar, como a gente fala sobre processo,
tudo que a gente faz na vida é processo, né? Eu gosto de dar exemplos básicos que, cara, escovar dente é um processo. Fazer uma comida é um processo. Criar alguma coisa de um negócio é um processo. Fazer um processo de atendimento, fazer um processo de entrega de pedido, tudo é processo que a gente faz na nossa vida. E processos, na arte, eu acredito que tem uma coisa que chama processo criativo. E eu queria que, primeiro, né, Saulo, fala um pouquinho de processo criativo, e depois também eu queria ouvir a Jéssica falando um pouco sobre isso, porque o processo criativo nada mais é do que a inovação, do que a pensar fora da caixa e de construir coisas que levem as pessoas a ficarem arrepiadas, né? Então, eu queria que começasse aí, Saulo, falando um pouco sobre o processo criativo. Você como autor de músicas, compositor, né? Enfim, artista independente, como que funciona o seu processo criativo para a gente poder fazer essa troca e empresários de plantão escutarem um pouquinho como que é esse processo. Maravilhoso. Ruby, eu quero começar te agradecendo muito por esse espaço, porque a gente que é artista é visto muito de fora pelas pessoas, né? A galera vê a gente ali na tela ou num palco e não sabe quantos processos a gente passa antes de chegar naquilo. Então é muito legal ter esse espaço para que as pessoas nos vejam também por detrás daquilo tudo, daquele processo todo ali. Eu queria ressaltar uma coisa que você não falou na minha bio, que foi a minha participação agora no Canta Comigo. Gente, eu fui finalista no Canta Comigo, que é um programa da Record, e eu tô falando sobre isso porque foi uma grande experiência sobre processos, que eu vivi mais atualmente, né? Foi esse ano. E é muito bacana, porque a gente vai se enxergando a cada dia como artista e se permitindo cada vez mais. E para ser artista, ousado, criativo, é necessário muita coragem, porque as pessoas o tempo todo intitulam a gente, colocam a gente em rótulos, em caixas, e às vezes você ter coragem e ser muito audacioso, você talvez seja ridicularizado pelas pessoas, ou seja alvo de algum tipo de má comentário. Sim. Então a gente precisa ser realmente muito corajoso, porque é dar a cara a tapa mesmo, né? Sim. Mas eu como artista e uma pessoa totalmente apaixonada pela parte da criatividade, eu sempre me dispus a passar por essas coisas que talvez nem sejam tão boas, porque eu acredito que as outras coisas são muito maiores e nos engrandecem muito mais. Então, eu me sinto totalmente realizado quando eu me abro a esse processo. Eu acredito que o que é genuíno e verdadeiro é o que realmente alcança as pessoas. Então, é por isso que isso, dentro de uma empresa, eu acredito que é essencial. Porque uma empresa está sempre à disponibilidade de quem está consumindo aquele produto. Total. E a pessoa só consome quando ela é realmente alcançada e motivada a consumir aquilo. Então, a criatividade, eu acredito que ela é totalmente necessária para que tudo isso aconteça com sucesso. Porque é a verdade acontecendo, e é um né? pedacinho de cada um ali sendo doado, né? Exato. Não, né? Enfim, eu acho que... E é muito louco, porque eu acredito que esse processo criativo tem muito a ver também com autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, aí sim a gente consegue ir colocando a nossa cara nas coisas. Pra poder... Exatamente. E aí surge a coragem também, né? Porque quando você tá seguro de si, você se joga. Sim. Independente das pessoas te julgarem bem ou não, você tá seguro de que você tá sendo verdadeiro consigo mesmo. É muito legal você falar isso. Um podcast que eu gravei anteriormente com a Mafê, a gente tá falando sobre comunicação, né? E comunicação eficiente é uma comunicação que você se comunica quando você está num ambiente de segurança. E muitas vezes as empresas, elas têm muita dificuldade de criar esses ambientes porque existem muitos padrões a serem seguidos. E quando eu tenho padrão... E olha, eu de processo, né? Muitos clientes falam que eu falo de processo fora da caixa. E é exatamente isso, porque quando a gente fala de padronização de comunicação ou padronização de processos, não é sobre blindar ou criar uma burocracia ou uma coisa travada, não. Processo é caminho. Então, quando a gente está falando de processo, e eu acho que processo de criatividade, ali que vocês falam, né? O processo de construção de algo artístico, tem uma lógica por trás. Às vezes as pessoas acham que, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de criatividade, não tem processo. Sim, tem processo. Gente, tudo na vida tem processo. Tudo. Coloque isso na cabeça. Não é porque você tem uma empresa que ela é criativa que você não vai trazer processo. Porque para você construir uma música, você tem que assentar, você tem que entender. E aí, que eu queria perguntar agora pra Jéssica sobre o processo criativo, porque ela estudou a parte de neurociência. Neurofisiologia. Da percepção musical. Exatamente. E eu queria, Jéssica, que você falasse um pouco sobre isso, porque como que a neurociência
atrelada ao processo criativo, atrelada à forma como eu construo na minha cabeça, né? Quando eu tô ali passando eu escutar uma música, o que isso impacta e como que isso pode influenciar na criatividade. Então, a neurociência é criatividade pra gente conseguir chegar num resultado mais legal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Vou fazer que nem o Saulo, começar também agradecendo. Sou fã da Rúbia, né, gente? Minha irmã. E é muito legal ver esse caminho que a gente tem construído, sabe? A gente sempre foi muito diferente, então só essa introdução mesmo. Mas a gente sempre foi muito privilegiada, porque a gente sempre foi muito incentivada pela nossa família a buscar aquilo que a gente queria, tanto ela quanto eu na música, desde sempre quis fazer isso. Então, o Saulo falou de coragem. Eu acho que eu fui aqui fazendo uma recapitulação de como que isso aconteceu na minha vida. Uhum. E realmente exige coragem, né? E, enfim, e a gente teve esse privilégio de, né, ser incentivada. E eu pude seguir esse caminho, né? E começando muito nova no mercado de trabalho e aí entendendo muitas demandas, inclusive todas essas, né? Enfim, de processos. Uhum. Falando de neurociência, eu acho que, para mim, música é um catalisador de emoções, assim. Não música. Música, mas a arte. Eu acho que a gente pode falar arte, né? Sim. Porque, para mim, é como se fosse até ela transpõe mesmo emoções. E eu acho que a música ela sempre te toca de alguma forma. Uhum. Ela sempre te traz memórias. Ela sempre te desperta algo. E a arte, ela faz isso. Ela faz você transcender. Uhum. E eu acho até que mutar mesmo emoções e sentimentos. Então, assim, eu acho que isso, vinculado ao processo criativo, é muito libertador. Uhum. Então, eu acho que, pegando esse lado que você me perguntou, da neurociência e da parte de criatividade, eu acho que a arte, ela é muito benéfica. Porque a arte, ela busca trazer aquilo que você tem de único, aquilo que é seu. Você falou de processo de comunicação, você falou de um monte de coisa. E é importante falar disso, porque as pessoas acham que, quando falam em processo, que tem que ser uma coisa velada, uma coisa padronizada. E, na verdade, não. Tem que ser criado, de fato, um processo, mas esse processo, ele pode ser único. Ele pode ser testado, ele pode ser experimentado. É porque é sobre lógica. Né? É experimentar. Então, por que eu te perguntei sobre a questão da neurociência? Tô batendo. Ai, Tá saindo, tá. bom? Desculpa. E trazendo a questão dessa questão de criatividade, né? E eu acho que existe um ponto muito importante quando a gente fala de neurociência, de música, de processo criativo. Processo é lógica. E música é o quê? Música é lógica, música é matemática. Sim. Música, assim, às vezes as pessoas pensam que música é uma coisa assim, ai, música. Cara, é muito solto, né? É, e não é isso. Né? As pessoas até se assustam, porque quando a gente conversa, e eu escuto muito assim, mas você vive só de música. Faz nada da sua vida, eu vivo só de música. Sim. E assim, eu vejo que foi possível, porque eu comecei muito nova no mercado de trabalho, eu tenho 16 anos que eu canto profissionalmente. Eu tive esse privilégio de experimentar o mercado de trabalho muito nova, num momento que eu ainda tinha uma estrutura em casa para poder entender o que era aquilo e desenhar o que eu queria, aonde eu queria chegar. Sabe? Então, eu entendi que eu precisava de processos para chegar onde eu queria. E aí, quando as pessoas perguntam hoje se você vive, né, se eu vivo só de música, hoje eu falo que eu tenho outros projetos como esse, né? Tenho Nós vamos trazer novidades ao final do podcast. Porque a gente tem várias habilidades. A gente tem várias habilidades e eu acho que a gente tem que explorá-las. Sim. Mas eu entendi que não basta apenas você ser artista. Você tem que ser empreendedor. Você tem que ser gestor. Sabe? Então, só quando eu entendi isso é que eu consegui criar os processos para fazer com que a minha arte fosse vista, sabe? E consumida. E aí eu fui atrás de construir isso, buscando, assim, credibilidade. E a credibilidade veio do quê? Da eficiência dos processos, sabe? E aí, quando a gente pensa em músicos, às vezes tem essa ideia equivocada, né? Exatamente. Tipo assim, muito. Sabe uma coisa que eu bem... queria até lembrar aqui? Eu lembro quando a Jéssica tava fazendo a federal, o vestibular, né? E aí tinha a primeira etapa, que era a prova igual pra todo mundo. Aí tinha a segunda etapa, que era na época de prova aberta. E aí tinha a segunda etapa, que era uma prova de humanas, era a mesma que o direito fazia. E tinha a música, tinha uma terceira etapa. Sim, que eu lembro... 5 dias. E eu lembro que essa etapa, eu lembro que eu ficava assim, mãe, como assim? O que a Jéssica... Nossa, essa terceira etapa que você ficava lá batendo ritmo e colocando e fazendo conta e fazendo umas coisas meio loucas, assim. A parte matemática que você falou. Exatamente. Porque, assim, o processo criativo,
e quando a gente fala de processo, é lógica. Sim. É totalmente lógico. Porque o que hoje eu percebo muitas vezes? O processo, as pessoas às vezes acham que processo é burocracia e é um fluxo, né? Ah, não, é isso aqui. E quando a gente fala de processo criativo, artístico, não é linear. Exatamente. Então, como que... E aí, Saulo, você como compositor, né, de músicas, como foi o seu processo de composição? Porque eu tenho certeza que não foi linear. E, assim, foi um processo, ele seguiu um processo, tá? Mas não foi linear. E você cumpriu todas as atividades dentro dessa lógica para no final ter uma música de sucesso como Cada você uma teve. sai de uma forma, né? Inclusive, né? Sim, é muito doido. A experiência faz com que a gente olhe as coisas de uma forma diferenciada a cada ano que passa. E comigo foi muito dessa forma. Como eu sou artista desde muito novo, eu fui me entendendo a cada dia mais. Por exemplo, nesses programas que eu participei de TV, algo que foi um diferencial meu para os outros candidatos foi que eu sempre coloquei muito a minha personalidade, mesmo interpretando uma música que não era minha. Então eu comecei a entender muito a importância disso. Porque eu acho que o artista é essa pessoa, que independente do que ele esteja fazendo, ele vai deixar uma marca. Uma contribuição, né? Exato. Daquilo que ele vivenciou. E isso é que é único. Isso, As e a experiências pessoa são bate o diferentes. olho ou escuta vagamente a minha voz e, é aquele cara. Então isso pra mim é muito satisfatório, porque eu tô vendo que eu tô me conhecendo tanto ao ponto de que as pessoas me reconhecem facilmente. Nossa, essa música tem a sua cara. A Jéssica mesmo sempre fala, nossa, amigo, essa música aqui tem muito a sua cara. Ou seja, porque isso é acho que vai incrível. criando realmente essa Que é o identidade. processo criativo. Eu acho que é você... E o músico, o artista, ele tem mais liberdade de experimentar isso, que talvez seja a ideia da gente trazer pro mundo dos negócios. Tornar as pessoas, né, Exatamente. deixá-las à vontade para poder Você experimentar. falou uma coisa muito legal que eu queria até ressaltar aqui, que é assim, qual que é o sonho de todo empresário? Que a sua empresa seja lembrada por algo que ele trouxe de único. Sim. E hoje, a gente tem vivido muitas empresas que nascem e quebram. O dado estatístico é, a cada 10 empresas abertas, 8 fecham em menos de 2 anos. É muito grave isso no Brasil. E por que que isso acontece? Porque existe hoje uma tendência do mercado a querer colocar todas as empresas, e eu participo de muitos masterminds de negócios, eu estou sempre em conexão com muitas informações. E eu vejo que a galera tenta fazer igual. Tipo assim, todo mundo tem que fazer growth. Aí todo mundo vai lá e faz o mesmo experimento de growth. É o padronizado. Aí vou falar de Employee Journey, que é a jornada do colaborador, faz da mesma forma. E aí tá entrando uma coisa que as empresas... Por que a Apple é a Apple? Porque o Steve Jobs, ele sempre trouxe algo único na sua identidade. A Apple, ela tem um design específico, ela tem uma marca, ela tem uma autenticidade que era expressada pela alma do seu fundador. E aí você falou uma coisa que eu acho muito importante aqui, e eu como empresária vejo isso acontecendo muito. As empresas estão sem alma. Sim. E aí elas culpabilizam seus funcionários de não estarem entregando os resultados e tudo. Só que você falou uma coisa muito importante, que é, quando você quer ser lembrado do seu legado, você tem que ter alma. Você tem que falar sobre aquilo, você tem que expressar para que as pessoas conectem aquela música, falando assim, cara, essa música é a cara do Saulo. E é a mesma coisa de eu ver um item e falar assim, cara, é o iPhone. Tipo, é único. Porque a alma, ela tem uma identidade única. E eu acho que é aí que entra a grande conexão que eu quero fazer entre negócios e arte. Todo empresário quer ter um negócio único, quer ter uma coisa que ela vai deixar um legado. E o artista, ele tem isso naturalmente. Sim. A alma Na dele verdade. ela reverbera em tudo aquilo que ele faz. Sim. Então, como que você... E aí, Jéssica, pode falar um pouco sobre isso? Como que você entende essa conexão? E como que você acha que as empresas... O que as empresas, os empresários precisam começar a quebrar, talvez, de paradigmas para começar a trazer essa autenticidade maior para dentro dos seus negócios de uma forma que estimule o crescimento dentro dessas empresas, de modo que a gente pense fora da caixa mesmo, né? Sim. Eu acho que o artista, ele tem... Na verdade, não é que a gente tem isso, a gente não é naturalmente. Eu acho que a gente, quando fala assim, se entende como artista... Você tem liberdade de experimentar, que talvez seja o que falta nas empresas. Por exemplo, como que você pede para uma pessoa ser criativa se você não consegue dar espaço para que ela exprima o que ela sente, o que ela pensa?
através, né? Porque se é padronizado, é uma coisa muito contraditória. Você está pedindo criatividade, só que você não está dando a liberdade suficiente para aquela pessoa se expressar. Isso é enraizado, porque isso é desde muito novo que a gente entende as coisas dessa forma, Sim. sabe? Então, eu também tive que conseguir entender como que é a Jéssica, qual que é o meu diferencial para poder me comunicar com o público. Porque a arte e criatividade é comunicação. Sabe? Então, assim, a minha forma de comunicar com o meu público, com os meus contratantes, com as pessoas, né, que veem meu trabalho, é diferente da do Saulo. E é esse que é o diferencial. Por exemplo, quando eu chego para fazer um show, as pessoas, elas trazem esse feedback. Nossa, você fala assim no show, você age assim, igual aqui, eu esbarrando o tempo todo, eu sou uma pessoa desastrada. Meu jeitinho. Que eu acho que é você aceitar. Primeiro, você olhar para dentro e entender a questão do processo de autoconhecimento. O que você tem de único e de seu para poder contribuir. Sim. Porque aí o processo criativo flui. E depois aceitar isso e fazer isso... Não dissociar isso, sabe? Da sua entrega. Isso não é ruim, sabe? Eu acho que as pessoas confundem eficiência com padrão. Você pode sair do padrão e ser eficiente. Não, sabe? Isso, cara, você trouxe um negócio muito legal. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu falo sobre eficiência operacional e é isso que eu tendo a levar para dentro das empresas. Hoje eu fiz uma reunião com um cliente que a gente fechou um projeto e foi muito eficiente, porque eu conduzi alguns mapeamentos e a gente atingiu o objetivo que era trazer engajamento do time, tá? Então, hoje, qual que é um grande desafio que as empresas estão vivendo? Que é, eu quero que meus clientes tenham a melhor experiência. Eu quero que meus clientes, eles vivam algo único quando eles estiverem em contato com a minha marca. Mas, quando a gente olha para o time tá... Travado. Tá com baixo espaço de criatividade. E aí que entra uma grande reflexão. A eficiência, quando a gente pensa em arte, ou quando a gente pensa em negócios, tá muito relacionado a... Comunicação também, sabe? Não, e mais do que isso, é a conexão entre o que a pessoa ela realmente é com o que, de fato, a gente consegue... que a gente quer entregar da empresa. Então, a conexão entre o que aquela pessoa percebe como valor para ela e ela se conectar com esses valores dentro da organização que ela tá, para que ela consiga transmitir para os seus clientes, para os clientes da empresa, a autenticidade. Sim, é por isso que eu te falei que é uma coisa muito enraizada, que eu acho que a gente tem que entender que é um processo pessoal. A gente precisa criar coragem para poder entender isso, qual que é o nosso diferencial, sabe? Como que eu gosto de falar? Porque, assim, é entender que você, para ser eficiente ou para se comunicar bem, você não precisa falar igual ao outro. Seja dentro da empresa. Porque existe muito esse padrão de comportamento e de expectativa de entrega. Sim. Só que eles não dão espaço para as pessoas se entenderem como indivíduo ali e falar, cara, qual que é a minha bagagem? E como que eu posso usar isso? Como que eu posso usar essa bagagem para contribuir com o que a empresa precisa? E eu queria perguntar para o Saulo uma coisa que é importante também, que é assim, Saulo... Como que você enxerga que, por exemplo, as empresas... como que as empresas podem começar a viver a arte como um meio para estimular a criatividade dos seus colaboradores? Porque, às vezes, eu estou vendo muita gente falando assim, ai, nossa, o que eu faço para estimular mais o meu time? Como que você entende que a arte poderia entrar dentro das empresas para poder trazer, talvez, esse estímulo de criatividade? Como que você enxerga isso? Nossa, eu acho que a arte é uma ferramenta genial para uma empresa, porque eu costumo dizer para os meus amigos, as pessoas que convivem mais de perto comigo, que eu como artista, tenho licença poética para viver. Então, eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso fazer o cabelo que eu quiser, da cor que eu quiser, posso colocar o piercing que eu quiser, fazer o que eu quiser como música. Isso, gente, isso é tão bom, é tão libertador. E eu tenho pena das pessoas que não têm licença poética para viver. Então, eu acho que todo mundo deveria ser visto dentro de uma empresa como artista. Por quê? Porque eu acho que assim as pessoas vão conseguir se capitalizar esse processo e realmente abrir a essência dela para a empresa, sabe? Sim. Eu acho que o que falta nisso tudo é porque é tudo tão travado. Eu falo com pena que eu não consigo entrar numa empresa para trabalhar. Por quê? Eu sempre me sinto travado, eu sempre me sinto podado. E isso me causa uma sensação péssima. Por isso que eu escolhi ser artista. Sim. Então, tanto que seria legal eu entrar dentro de uma empresa como artista, como eu mesmo, e ser aceito. Eu acho que eu iria conseguir fazer, assim, revoluções dentro de uma empresa. Não, e por que eu tô perguntando isso? A gente tava na piscina conversando, e aí eu tive alguns insights, né, quando vocês estavam falando, e o Saulo, ele tem uma habilidade muito grande de visualização. Então, designer... só que não é o designer. Ele enxerga oportunidades
dentro de contextos diversos. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu queria muito ter o Saulo no meu time. E ele Tipo assim, é porque tem só essa, que essa ele barreira, não tem né? a Tipo, formação, por exemplo, assim, o Saulo não tem uma formação acadêmica em design, sei lá, só que você tem Eu tenho a visão, rebeldia. a rebeldia, você tem a inovação. E aí, eu como empresária, ouvindo você falar sobre algumas coisas, meu olho brilhou. Eu falei, cara, que coisa interessante, porque assim... quando eu tô nesse momento olhando, refazendo o brand e a logo da empresa e tudo. E eu sou uma pessoa, gente, que eu sou muito criativa pra problemas, assim, de negócio. Então, às vezes as pessoas me trazem problemas dentro das empresas e eu, tipo, penso um negócio meio que fora da caixa. E é por isso que eu também tipo, me diferenciei no mercado. Porque as pessoas iam mapear processo e faziam assim, nossa, não, vai ter... Ai, não, tem que seguir a metodologia. Cara, eu sinto flow. Tipo assim, eu tô lá mapeando, eu falo assim, tá, mas não, vamos parar Exatamente. aqui. Me explica mais alguma coisa sobre outra coisa. E aí, os clientes minhas falam, cara, é processo fora da caixa. Porque eu não sigo o padrão que eu aprendi na minha especialização. E olha que eu fiz especialização em processo. Então, assim, eu acho que este é o grande ponto, As pessoas Saulo. têm que parar de olhar resultado. Assim, elas têm que começar, aliás, a olhar resultado. Elas têm que começar a olhar entrega. Sim. Sei lá, parar de ficar focado em como foi o processo criativo para aquilo acontecer. Ou então ficar preso demais à formação. Porque hoje a gente já tá vivendo então, um isso mundo que eu queria falar, você a formação. descobre que você tem várias habilidades. Sim. É o que eu falei. Eu sentia, no meu caso, isso em relação a, por exemplo, sou artista, sou cantora. Só que eu sou uma artista independente, nunca tive empresário. Então eu tive que primeiro entender como é que o mercado funcionava para descobrir outras habilidades e usá-las para poder trabalhar. Sim. Então eu tive que me descobrir como empresária, como gestora, sabe? Então assim, é muito a gente... E eu não tenho formação nesse sentido, mas eu tive que desenvolver. E eu acho que, como eu sou da área de educação, eu acho que eu sou muito vinculada a essa questão da comunicação. Então, é parar de pensar que só né, nessa questão do currículo ou capacitação profissional e começar a ver resultados, assim, sabe? Essa pessoa entrega. Não, e eu queria falar uma coisa muito importante, que hoje, dentro das organizações, o que eu tenho escutado muito? Porque todo mundo chega pra mim com problemas, né, gente? Eu trabalho pra trazer soluções e identificar gargalos. Então, o que eu escuto muito dentro das empresas? Eu escuto assim, cara, a área de comercial não comunica com a área de financeiro, que não comunica com a área de marketing, e existe um grande gargalo em integração entre as áreas. Então, é como se as áreas, elas não se comunicassem, elas não fossem integradas. E aí, vocês trouxeram um ponto que é muito legal e que eu queria reforçar, que é, quando eu entendo a minha potência e quando eu entendo que eu não sou um especialista e que esse conhecimento diverso me faz agregar mais valor o que está sendo construído, por quê? Tudo é sistêmico, gente. Então, não adianta eu achar que, por exemplo, hoje, quanto mais especialista você cara, mais limitado, às vezes, você tá enxergando um problema. Porque hoje, o mundo que a gente vive, o mundo, ele tá muito dinâmico e ele tá o tempo todo integrando 1 milhão de coisas. Então, se a gente não começar a explorar outras habilidades, a ser desafiado, né, para que a gente seja estimulado de alguma forma a começar a enxergar as coisas de um outro ponto de vista, as empresas estão sofrendo com isso. Porque tá ficando meio que eu falo que dentro das empresas modernas, né, que as empresas estão começam a surgir feudos, pequenos feudos. E aí o dono começa a ficar desesperado, falando, caraca, minha empresa tá acontecendo tá, tipo, tendo um time contra outro time. E aí eles esquecem que, tipo assim, o segredo do sucesso tá muito relacionado a entender como que essa criatividade, em troca, ela chega numa solução que muito mais faz sentido pro todo. Eu acho que as pessoas focam no CX e na experiência do cliente e esquecem de trazer isso também para dentro do time. Trabalhando como CX, né? Num período que eu trabalhei como CX e levo isso até hoje. Customer Experience, a experiência do cliente. Exatamente. A minha primeira experiência não foi com o cliente. Foi tratando da experiência dos colaboradores. Sim. De uma forma muito natural. Essa demanda, ela apareceu sem que eu buscasse ou pensasse nisso. Ela apareceu naturalmente e eu entendi que a gente tinha que tratar demandas internas de experiência dos colaboradores para daí conseguir trabalhar a experiência do cliente, né, da empresa em relação ao cliente. Então, é muito louco, porque as pessoas, elas focam, como eu disse, no que está aí já no mercado, no que falaram que funciona. A gente tem que ter um bom processo de CX. Mas e aí?
que é o que você tá Qual falando que que é é o o gargalo. Como é que tá esse time? Não tem essa experiência Não, e dentro. assim, a gente quer que os nossos colaboradores levem isso para os nossos clientes, só que, às vezes, as empresas, elas esquecem de fazer com que os colaboradores sejam mais... estimular eles a serem mais criativos para que quando, por exemplo, tem uma situação adversa na empresa, aconteceu uma situação do negócio talvez não chegar da forma como o cliente gostaria. E quando o cliente vai entrar em contato com o colaborador, cara, ele tá tão ali travado na operação que ele às vezes não consegue ser criativo para criar uma solução. Tipo, chegou atrasado. Então, peraí, deixa eu fazer um cartãozinho aqui, sei lá, que é uma coisa mais autêntica. Sim. E aí as pessoas estão querendo criar processos para coisas que estão relacionadas mais à autenticidade e que não tem como eu padronizar uma coisa que tem a ver com visão. E a visão tem a ver com criatividade. E com a experiência individual de cada um. Sim, e aí eu queria perguntar também, né, Saulo, como que você enxerga que o que as empresas precisam fazer para os seus times para que eles possam começar... Porque, igual, gente, vocês são artistas, você desde os 3 anos, Jéssica desde os 8 anos de idade, então... E ainda teve um fator que eu e Jéssica fomos muito estimulados, então a gente tem um privilégio. Você já não tanto, você foi bem audacioso e rompeu alguns padrões. Mas o que vocês acreditam... E aí, Saulo pode falar, depois a Jéssica fala também. Saulo, o que você proporia de... Nem sei, gente, sabe Proporia. Proporia, né? De solução... utilizando a arte para que o time se sinta mais estimulado, assim. O que você acha que poderia, pela sua experiência com arte, algum exercício, alguma coisa que poderia ajudar a galera a dar uma soltada e começar a estimular? Eu acho que tá tudo muito relacionado, porque agora falando como compositor, né? Escritor, compositor. O meu processo como compositor... Ele é formado em filosofia, ele é formado em filosofia, gente. Também. Desculpa, esqueci desse pronto. Mas o meu processo como compositor foi muito legal, porque eu olho para as minhas primeiras músicas e vejo o quanto eu tava com medo, e olho para as minhas últimas músicas e vejo o quanto elas falam muito mais sobre mim. Então eu fui me libertando a cada vez mais nesse processo. E eu vejo esse processo como compositor muito relacionado ao processo de uma pessoa que está dentro de uma empresa. Por quê? Eu comecei a entender que não tinha regra. Nossa, mas eu preciso escrever a letra primeiro ou a melodia? Eu preciso escrever a melodia ou a letra? Cara, eu vou deixar fluir, sabe? Eu vou relaxar, eu vou fazer um momento que me deixa confortável, eu vou se sentir bem comigo mesmo, eu vou pensar nos meus problemas e ver o que isso pode me ajudar a melhorar, porque eu acredito muito que quando a gente sofre, a gente aprende. E aí, a música, ela é essa coisa que faz a virada do jogo, né? Eu vou pegar o meu sofrimento... Transmuta, música transmuta. Exato. Vou escrever uma música massa pra caramba, que vai alcançar as pessoas justamente porque elas também estão sofrendo. Então, vai criar essa conectividade, essa interação, identificação. Por que a arte, a música alcança todo mundo? Eu não consigo imaginar alguém que não gosta de ouvir uma música em algum momento da vida. Ou ver um teatro, ou qualquer coisa relacionada a... Por que alcança? Porque é a sensibilidade que está sendo tocada. Então, assim, por que não isso dentro do processo também de um empresário, uma pessoa que está vivendo num grupo? Por que não lidar também com essa sensibilidade, esse emocional? Falar um pouco mais sobre isso, né? Ser mais sensível. A Mafê, que eu entrevistei, a gente estava falando sobre comunicação, e ela falou uma palavra muito legal, que é empatia. Porque, tipo, eu acho que hoje, dentro das organizações, no mundo corporativo, hoje acho que a gente está mudando um pouco mais, tá mudando bastante falar sobre essa questão das pessoas se conhecerem mais, de falar sobre sensibilidade, de criar momentos em que a pessoa... ela tá ali num processo de mais vulnerabilidade, ela se expressa mais. E a gente tá começando a trazer isso, mas eu acredito que o nosso papel, né, que já tem essa clareza do processo criativo relacionado à arte, relacionado a envolvimento das pessoas, e quanto isso vai tornar o seu time mais eficiente. Eficiência não é chunchar a regra, na goela abaixo, é construir a lógica por trás dos processos que precisam ser seguidos dentro de uma empresa. E isso é sobre ouvir as pessoas, entender o que elas têm a contribuir para que aquele processo possa ser entregue de forma muito mais excelente e menos travado. Por isso que eu falo, gente, processo não é burocracia. Processo é lógica, é sistema. Então... Música também. E é isso. A música é também esse sistema, né? E é engraçado porque eu tô vendo o Saulo falando, a gente falando de meio corporativo. Tem uma coisa também que eu acho que é um diferencial de quem é artista, é que a gente se admira muito. Ai, que legal. A gente não só cria arte, faz arte, mas a gente consome a arte um do outro. Então, talvez seja uma coisa que eu acho muito importante a gente tentar construir,
porque eu também acho que não seja interessante padronizar isso. Eu acho que tem que ser uma coisa bem personalizada, porque cada empresa é uma demanda. Cada e as empresa tem pessoas uma são alma, cada diferentes. empresa tem uma cultura, uma visão, uns valores. Exatamente, mas um ponto importante eu acho que seria trazer essa reflexão, sabe? Uhum. Enquanto artistas, a gente se admira, a gente consome um trabalho do outro e a gente faz muitas colaborações um com o outro, a gente faz as collabs e a gente tem esses feats, né? Sim. Talvez, eu acho que isso seja um ponto pra gente pensar em como trazer arte e criatividade para o mundo corporativo, seja trazer essa ideia, sabe? De como promover internamente essa admiração mútua, esse estímulo, esse fit de ideias e tirar essa competição, né? Porque essa acontece muito energia isso que eu falei, de cria, cada área vira um competição, feudo, sabe? Sim. E aí eles começam a ter rixas Sim. entre áreas e não existe... Isso é muito legal. Essa admiração do trabalho do outro. Por exemplo, vocês dois são cantores. Que é o colaborar. É o colaborar. Sabe, O eu artista acho que tem é só isso, né? assim, Essa porque- colaboração. Tem isso. Não tem jeito, gente. Não Composição- a gente não foge de comunicação interna. Se a gente não Aham. comunica, né, a gente não consegue criar algo novo e maior. Porque eu tenho a minha arte, mas quando a minha arte junta com a do Saulo e a gente descobre muito uma maior, coisa, né? Ela sabe? fica maior. E outra, a gente alcança muito mais pessoas. Vamos trazer para a lógica Cara, corporativa. Você Aham. vai alcançar muito mais clientes e pessoas se você tiver ali dentro esse espírito colaborativo, Sim. de troca. Sim. E algo que eu acho importante também é que se inspirar em alguém é muito diferente de copiar uma pessoa. Nossa, Porque muito. você tá se inspirando, tendo uma pessoa que você admira e colocando de você nisso também. Então é muito legal, porque é aí que vai crescendo cada vez mais. Por exemplo, as minhas inspirações brasileiras. Tim Maia, Jorge Benjó, eu sou o novo Tim Maia? Não sou. Eu sou o novo Jorge Benjó? Não. Mas, cara, não consigo negar que eles me influenciam muito na hora que eu crio alguma coisa. Mas eu acho que isso envolve uma coisa que, às vezes, dentro das empresas, existe um grande medo de falar sobre isso, assim, tipo, porque, gente, não tem problema você se inspirar em alguém, você olhar pra aquela pessoa e falar, caraca, eu quero ser 1% do artista que esse cara foi, ou quando você tá numa equipe, você olha uma pessoa que tá do seu lado, um par, e você fala assim, caraca, essa pessoa é muito boa. Só que às vezes rola uma admiraçãozinha dentro das companhias, mas as pessoas têm medo de verbalizar isso. E eu vejo que o artista, vocês clamam outros artistas numa naturalidade muito grande. E o meu objetivo aqui, junto com a Jéssica e com o Saulo, é porque a gente tá num novo projeto. Porque a gente já tá chegando no final, vou dar o spoiler. Porque um dos objetivos meu como empresária, e falando de algo que ao mesmo tempo é tão... Inovador. E, assim, eu falo sobre processo, que é um tema bem denso, assim, que as pessoas falam, puta, processo é difícil, processo é chato, processo é... Ai, nossa, eu não gosto de processo. E o meu objetivo como empresária é levar para as empresas no Brasil como construir processos de forma muito mais Leve, viva né? e leve. Sim. E é por isso que eu tô com esses dois artistas aqui, que a gente está construindo um projeto junto para criar experiências de construção, né, de elaboração de processos juntas às organizações, mas não só utilizando a técnica que eu tenho como especialista em BPM, enfim, toda a parte de know-how, de hard skill, mas unir com a arte para que as pessoas, elas consigam contribuir melhor. Cara, essa atividade aqui, gente, o que a gente pode fazer de legal? Eu A acho gente que tá pode sendo colocar muito algum... inovador isso, Exatamente. porque a gente tá tentando... Unir duas coisas muito diferentes, é muito mas conectadas. enrijecido, é muito enrijecido. Essa questão, engessado também, essa questão de... todo mundo consome arte, mas todo mundo consome arte aonde? Em outros ambientes. Não, eu Então, o consumo só artista no tá bar, ali- bebendo. Exatamente. Eu não consumo arte, tipo assim, dentro de um processo de e construção, pode né? trazer essa questão criativa, essa parte de leveza, de comunicação. Se a gente conseguir linkar as coisas. Sim. Não e simplesmente consumir... Sabe, a galera sai do escritório, chega num bar, nossa, graças a Deus, escuta a música e relaxa. Por que a música e a arte, de forma geral, Não não podem pode ser ser usadas, né? trazida para dentro desse lugar Desse ambiente. corporativo, desse Sendo ambiente, que, gente, sabe? esse ambiente é totalmente arte. Eu não sei por que as pessoas separam tanto Cara, as eu coisas. posso falar uma entendeu? coisa? muito O empresário, Tipo, o o que você empresário tá é um fazendo aqui artista. pra mim é arte, cara. Essa reflexão toda, Mas essa ligação de essa ideias, isso ideia é arte muito acontecendo. inovadora. É muito Sim. inovadora. Então, assim, gente, porque a gente já tá chegando ao fim do nosso papo, mas vamos ter várias outras conversas. E vocês vão ver esses dois, tem uma live rolando ali. Vocês vão ver muito esses dois aqui comigo nos nossos futuros projetos dentro das companhias, porque eu, como empresária, sei o quanto hoje as empresas estão precisando de processos. Então, muita gente me procura, preciso criar processos. Só que, se você quer criar processos, se você quiser que a gente participe do seu processo de desenvolvimento de processos, vai ser uma coisa inovadora. E
e essa trilha não vai ser algo chato e muito menos... como posso dizer? É chato, né? Porque as pessoas falam assim, não, vai vir alguém falar de processo. Genérico, né? Mas Genérico, exatamente. A nossa ideia juntos, né, é linkar, estimular as pessoas a trazerem as respostas que a gente precisa sobre os processos que o seu negócio... Estimulando-os a ser criativos. Estimulando elas a serem criativas e construindo processos que, de fato, vão gerar a experiência que você tanto sonha para os seus clientes e para o seu time, né? Para que eles estejam envolvidos com você. E um ponto importante é que a gente acredita nisso, porque a gente tá falando aqui de coisas que a gente vivenciou Sobre nas verdades, nossas né? trajetórias e que a gente vê. Eu trabalhei no meio corporativo, eu me vejo hoje como cantora, mas eu também tô no lugar de empresária, de gestora da minha carreira, de pessoa que criou processo para que as coisas acontecessem. Eu não queria simplesmente ser cantora e ficar perdida de, ai meu Deus, sabe? Eu quero ter consciência de tudo que eu preciso ao meu redor para poder estruturar o meu trabalho, sabe? E, enfim, eu acho que é isso. A gente acredita muito nisso, sabe? A gente está realmente trazendo essa ideia inovadora, né? De tirar esse gesso e trazer essa conexão. Gente, e eu bato mais uma vez na tecla. Não adianta quando não existe verdade. Isso não adianta. Alcança ninguém. As pessoas percebem. É muito As perceptível. pessoas veem quando a coisa não a vem gente de dentro. sente também, né? A gente sente. Não, e assim, gente, eu agradeço muito por essa oportunidade de estar trazendo para o mercado uma forma diferente de falar de processos e trazendo a arte para que a gente consiga construir processos que vão impactar o crescimento não só dos negócios, mas das pessoas dentro da empresa. Eu acho que a gente pode falar da arte como um catalisador. Catalisador. Assim, né? De processos criativos. Exatamente, porque processo nada mais é de que um caminho claro para chegar num objetivo que é, de fato, aquilo que você deseja atingir. Então, o objetivo, ele só vai ser alcançado se você tiver disciplina e, ao mesmo tempo, tiver doses de criatividade para construir soluções que façam sentido. Então, eu agradeço muito, Jéssica, Saulo, pela troca. A gente que agradece. Eu acho que a gente está criando algo muito legal para o mercado. E eu tenho certeza que isso vai ser sucesso aí em muitas empresas que vão querer viver processos e criatividade. Eu também juntos acho. E misturados. E você falou, só pra finalizar, você falou de ninguém é 100% uma coisa o tempo todo, assim, né? Eu acho que nós, como artistas, a gente precisou desenvolver o lado lógico, que é o que eu falei aqui várias vezes, né? Lógica. Empreendedor, o lado de processos. Então, a gente precisou disso. E eu acho que as empresas precisam também daquilo que a gente tem mais natural, que é a parte criativa. Então, eu acho que tudo nessa vida, isso eu falo para músicos e para empresários, é importante ter processos e criatividade. É importante você estar nos dois lugares, você experimentar as duas coisas. E tem como viver os dois. Tem demais, gente. Tem demais. Não precisa ser chato, gente. Não precisa processo, não é chato. Tem como ser processo ser legal, ser gostoso. Sim. E ser aplicável a qualquer negócio, gente. Isso é muito negócio. importante, porque a Rubia tá falando disso. Não importa o nicho, a gente é músico. E eu acho que a minha carreira não teria acontecido da forma como eu escolhi se eu não tivesse desenvolvido processos, me atentado para isso. Da mesma forma que eu acho que as empresas podem alcançar resultados na parte criativa, se também se atentar a isso que a gente está conversando. Então, nutrir um pouquinho de cada coisa, né? Vamos beber dessa fonte da arte e dos processos. E aí vem os nossos projetinhos, que vão colaborar muito. Por aí. Gente, muito obrigada. A gente fecha por aqui mais um episódio do RL Cast. Muita admiração por você, irmã. Obrigada. Te amo. Também, muita admiração por você. Tamo junto. Obrigada, gente. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada. E é isso.